Meu nome é Arthur, eu faço parte do grupo de computação competitiva, GCC, do Cefet-MG, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o que é programação competitiva. Bom, o que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver uma definição de programação competitiva, como funciona uma competição de programação competitiva e quais são as principais competições brasileiras, como funciona o International Collegiate Programming Contest. Vamos dar um exemplo aqui de ementa para o estudo de computação competitiva e falar de alguns sites que eu indico para programação competitiva. Bom, definição. A programação competitiva é um esporte mental, geralmente disputado em equipes de 3 pessoas, em que o objetivo é produzir programas de computador para resolver os problemas que eles vão dar para a gente nas competições de forma eficiente. O que seria essa eficiência? Basicamente, o programa tem que executar com o menor tempo possível e gastar a menor quantidade de memória possível. Então, como funciona uma competição de programação competitiva? Essas competições consistem no participante ou nos grupos de participantes, tentarem resolver as questões elaboradas para aquela competição em específico. Para isso, a gente tem que desenvolver programas de computador utilizando linguagens de programação, sendo que esses programas devem obedecer a certas restrições. Então, restrições, por exemplo, de tempo de execução, gasto de memória, valores de entrada e saída, também a forma como a gente lê esses valores, e formatação da saída, porque se você der um espaço a mais, se você colocar uma quebra de linha a mais, vai ser entendido como uma resposta errada, já que não é da forma que eles esperam, porque a correção da sua saída é automática. A linguagem mais utilizada é o C++, por causa da sua alta velocidade de execução e também por já ter muitas estruturas de dados e algoritmos prontos na sua biblioteca padrão. É possível utilizar outras linguagens, como C, embora não tenha tanta coisa pronta assim, Python e Java. Nesses casos, dependendo da linguagem que você usa, o tempo de execução limite ele costuma ser reajustado porque tem linguagens que são mais lentas do que outras. E aí, quais são as principais competições no âmbito brasileiro? A gente tem a Olimpíada Brasileira de Informática, que é voltada especialmente para o ensino médio e para estudantes de graduação que ainda estejam no primeiro ano do curso. A gente tem a Maratona SBC Mineira de Programação, que no caso é a Maratona Mineira, certo? É feita em Minas Gerais, voltada para estudantes de graduação. A gente tem a Maratona SBC Feminina de Programação, que é uma competição voltada para as mulheres com o objetivo de incluí-las nesse mundo de programação competitiva. E a gente também tem a Maratona SBC de Programação, que é a maratona nacional, onde participa quem classificar nas maratonas regionais. Bom, o ISPC, o International Collegiate Programming Contest, ele é organizado pela ACM, Association for Computing Machinery, e é basicamente a versão internacional das competições faladas anteriormente, com o diferencial de ser maior, mais antiga e mais prestigiada. O ICPC é dividido em duas etapas principais, sendo que a gente tem as competições regionais, para determinar qual time que representa cada universidade. Então são montados primeiro os times de 3 pessoas, e aí começa com uma disputa interna ali na própria universidade para decidir qual time que vai representá-la. A gente pode ter algumas outras etapas, e aí os times que forem avançando chegam às finais mundiais. Nessa etapa, a gente tem os times melhores classificados de todo mundo competindo entre si, representando cada um a sua instituição, para resolver os problemas mais desafiadores que foram elaborados para essa competição. A forma de avançar nas etapas e vencer essa competição é a mesma das competições nacionais. Basicamente, a gente tem que resolver a maior quantidade de problemas que a gente conseguir, com o menor tempo de execução possível e o menor número de tentativas, já que cada tentativa dá uma penalidade de tempo e também respeitando as restrições de cada problema.
Usando como base o que os integrantes do GCC fizeram nesse ano de 2025, ao menos os que ingressaram no GCC nesse ano, eu trouxe aqui uma ementa para vocês de quais conteúdos estudar. Bom, primeiro foi STL, Estruturas de Dados e Algoritmos. Basicamente é a biblioteca padrão do C++, né? Standard Library, com o objetivo de conhecer a linguagem em si, ver o que ela já tem de pronto para a gente e como usar essas coisas. Depois disso passamos para ordenação e busca binária, em vetores e listas, coisas assim. Depois para bases numéricas, então é com a representação de números em diferentes bases numéricas e propriedades dessas bases. Algoritmo de Euclides para cálculo de MDC, máximo divisor comum, e que também pode ser usado para gerar um algoritmo de MMC, mínimo múltiplo comum, e também o crivo de Eratosthenes, que é usado para classificar se um número é primo ou não, de uma forma eficiente, gastando pouco tempo. E depois disso a gente vai para algoritmos em grafos, em que a gente tem buscas, componentes conexos, caminho mínimo, ordenação topológica, árvore geradora mínima e fluxo máximo. Perceba que aí já são muitos conceitos dentro de um mesmo tópico, que é grafos, sendo que cada um desses aqui tem mais de um algoritmo. Por exemplo, busca, a gente tem busca em largura e em profundidade. Caminho mínimo, a gente tem algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Floyd-Warshall, entre outros. Para árvore geradora mínima, por exemplo, nós também temos algoritmo de Prim e algoritmo de Kruskal, certo? Então são vários algoritmos para ver só nessa parte. Também temos programação dinâmica, um tópico aqui que é mais complicado, por isso deixado mais para frente, em que basicamente a gente tem que decidir entre uma série de possíveis decisões que a gente pode ter, possíveis caminhos, e conseguir minimizar ou maximizar algum parâmetro a partir disso. Depois disso nós temos árvores de segmentos e de Fenwick, e questões de matemática e geometria. Então aqui nós temos pontos e retas, distâncias entre ponto e reta, segmentos de retas, ponto interno, pontos e polígonos, pontos cocirculares, feixe convexo, áreas, aritmética modular e números grandes. Importantíssimo lembrar aqui que dependendo da questão que você for pegar para fazer, você vai ter mais de um tópico sendo abordado na mesma questão. Então, por vezes, você tem que fazer alguma análise combinatória, então fazer alguma programação dinâmica, que nem em segmento de retas aqui, que eu destaquei, para conseguir armazenar valores que você já calculou e não precisar fazer tudo de novo. Isso é muito bom assim para não estourar o tempo limite de execução da questão, que pode acontecer. Isso inclusive tem uma saída especial chamada de Time Limit Exceeded, que é tempo limite excedido, quando o programa demorou demais para executar. Alguns sites para praticar programação competitiva. Nós temos o Bcrowd, que é justamente o site que o GCC usa. A gente tem Codeforces, CSS e Virtual Judge. Você pode escolher entre qualquer um desses. E chegamos ao final da aula. Muito obrigado a todos que dedicaram o seu tempo vendo esse vídeo. Nessa aula, a gente viu uma definição para programação competitiva, como que funciona a competição e quais são as principais. A gente falou um pouco sobre o International Collegiate Programming Contest, o ICPC. Falamos também de uma ementa, uma possível ementa para quem quer estudar programação competitiva, acompanhar, e dos sites que a gente pode usar para praticar. Bom, eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Por favor, escaneiem o QR Code, sigam o GCC no Instagram e também se inscrevam no nosso canal do YouTube para receber mais conteúdos como este. E espero ver vocês em breve. Até mais!